Capítulo 1389. Alto Mestre, Parte 1. Prazer em ver você, Lit. Esta reunião está muito atrasada, eu sei, mas nunca encontrei o momento certo para lhe dizer a verdade. Para responder às suas perguntas, sim, eu sei que você é um desperto. O mestre de quem você já deve ter ouvido falar. Sim, suspeito que você roubou o cristal violeta durante o treinamento militar, e sim, Shenagrosh trabalha para mim. Ela é a sobrinha de quem lhe falei tantas vezes. Mais alguma coisa? Vastor disse. Como você acordou? Lee perguntou. Nadine, minha equipe e as técnicas de respiração dos meus filhos. Próxima pergunta. Ele disse com uma risada. Como você chegou aqui tão rápido? Normalmente, você leva algum tempo para inventar uma desculpa e se afastar do trabalho. Nadine perguntou e Vastor respondeu com um estalar de dedos. O ar acima do ombro do Minotauro se distorceu, deixando escapar uma pequena raposa negra. Surpresa! Meu corpo de magia espiritual não é um lutador, mas ainda posso usá-lo para seguir alguém. Entendeu? Cauda, porque é uma cauda. Tevka disse com a voz estridente de uma criança pequena. Você esteve me seguindo o tempo todo. Nadir disse indignada. Claro que sim. A meu pedido. Vastor disse. Enquanto você tiver lealdades conflitantes, tenho que ficar de olho em você, porque mesmo que você confie nesses mortos-vivos, eu não confio. Mostre seus poderes para a pessoa errada e eles ficarão felizes em separá-lo para entender nosso segredo, ou seja honesto comigo. Você enviou o Tezca atrás de mim para o meu próprio bem ou o seu? Ambos. As duas coisas não são mutuamente exclusivas. Muito pelo contrário. Vastor respondeu. Agora, se já terminamos as perguntas, diga-me por que estou aqui. Lit e Solos ainda estavam chocados demais para falar, assim como todos os outros na sala, exceto Nandi Baba Yaga. Ela explicou a situação para Vastor, usando construções de luz forte para reproduzir suas descobertas sem expor a existência dos olhos. Nandi está certa, isso é muito parecido com o meu próprio trabalho. O mestre olhou para a magia da luz com inveja e estudou minuciosamente graças ao cajado. Tenho más notícias e notícias horríveis. Qual você quer ouvir primeiro? As más notícias. A mãe respondeu com voz firme. Quem está por trás disso é um especialista em magia de luz, assim como eu. Além disso, eles derivaram essa ambrosia condensando a força vital de vários mortos-vivos através da loucura de Artan Vastor, disse depois de estudar as duas bestas imperadoras com o olho do Beyonder, sua técnica de respiração. Você tem certeza disso? Baba Yaga cerrou os punhos indignada. Sim. As notícias sobre o uso da magia proibida podem forçar o conselho a se mexer, mas provavelmente será tarde demais. A julgar por esses protótipos fracassados, o projeto já está em sua fase final, sinto muito. Vastor deu-lhe uma educada reverência de condolências. E as notícias horríveis? Lit perguntou. Kala está apenas parcialmente certo sobre as bestas imperadoras. Claro, muitos devem ter participado do projeto por livre e espontânea vontade, mas o sangue dessas criaturas é muito variado e rico para não ter exigido vários sacrifícios. Minha aposta é que eles atraíram seus irmãos mais inúteis ou desprezados para uma armadilha e os usaram como material de pesquisa. Afinal, um herói precisa de vítimas para se vingar. As feras imperadoras alteradas podem culpar os mortos-vivos pela morte de seus irmãos e tornar seu retorno ao redil ainda mais glorioso. Vastor provou ser mais astuto que Lit. O horror congelou as bestas imperadoras na sala, especialmente Scarlet. Por alguma razão, a imagem de Cedra, a Hidra, seu afilhado, continuava aparecendo em sua mente. Se terminarmos, eu realmente preciso ir. A guerra não espera por ninguém. Vastor se virou, traçando um círculo no ar com a mão e formando outro buraco negro. Guerra? Que guerra? Lito parou. Ele ainda tinha muitas perguntas para Vastor, mas teriam que esperar. Uma guerra significava uma ameaça além do seu controle e talvez até mesmo além das criaturas que guardavam sua casa. Há alguns dias, a Guerra Fria com os mortos-vivos se transformou em uma guerra em grande escala, Lit.
O reino precisa de seus grão-mestres mais do que nunca. Se até mesmo Manoar se mobilizasse, não posso deixar nosso povo em paz, Vastor disse. Por que não ouvi nada sobre isso? Garoto, você escolhe ser um estranho. Você está apenas colhendo o que planta. Os mortos-vivos atacam apenas algumas cidades por vez, então ainda conseguimos manter isso em segredo para o general P. Suficiente. Baba Yaga rugiu, interrompendo o mestre. Lit é apenas uma criança e precisa ser protegido. Não o envolva em uma bagunça maior do que ele. Ele pode ser uma criança, mas como uma abominação morta-viva, Lit pertence muito mais à minha pequena família do que à sua. Não se atreva a mexer com nossos negócios quando você não fez nada por nenhum de nós até agora. Vastor liberou uma aura preto-violeta enquanto Baba Yaga liberou o poder de seu núcleo branco. Criança atrevida. Você ainda não viveu uma vida de solteiro e se atreve a me dar um sermão? As auras pretas e brancas se chocaram, girando e empurrando todos contra as paredes com a força de um furacão. E eles ainda não tinham feito um único feitiço. Claro que me atrevo. Cuidei dele com o melhor de minhas habilidades até agora. Se Lit não souber a verdade, ele não poderá proteger sua família nem pode se preparar para o que está por vir. Vastor rosnou. Suficiente. Lit gritou, calando os dois e deixando a sala silenciosa novamente. Eu já tenho 2 pais humanos e 2 pais besta e imperador. A última coisa que preciso é de 2 pais mortos-vivos tentando controlar minha vida. Eu não pertenço a nenhum de vocês, apenas a mim mesmo. Por favor, professor, continue. Como eu estava dizendo, a guerra ainda é um segredo. Você é um estranho, então ninguém lhe dirá nada a menos que precisemos de sua ajuda, mas até agora tudo estava bem. Conselho. Então qual é a pressa? Por que ligar para você e Manoar? Lit perguntou. Porque os cavaleiros se juntaram à briga. Eles estão atacando 3 das maiores cidades do reino neste momento, na tentativa de paralisar nossa força. Belios, Prod e Vesta estão sob ataque, respectivamente, de Davn, Dusk e Night. Ele respondeu. A destruição de Belios teria deixado a fronteira do reino aberta, permitindo que os mortos-vivos compartilhassem livremente recursos com seus irmãos no Império. Prod era o celeiro do reino, a cidade onde os alimentos eram armazenados para o inverno e prontos para serem enviados para onde fosse necessário. A estação fria já havia começado e sem Prod, 1/3 do reino provavelmente morreria de fome antes da chegada da primavera. Vesta, em vez disso, era o principal centro do sistema dimensional GAT, mantendo o banco de dados de coordenadas e senhas de cada portão da cidade. Sem ele, o transporte entre as cidades seria muito mais lento porque os magos teriam que inseri-los manualmente a cada vez. E a minha família? Eles ainda estão seguros? Este seria um momento perfeito para atacar. Lit disse. Capítulo 1390. Alto Mestre, Parte 2. Não se preocupe, Lutia está segura. Mirim está cuidando bem da sua família. Antes de eu ir, leve isso, pois não preciso mais disso. Vastor entregou a Lit um pedaço de papel que ele colocou dentro da Soluspedia. Continha as instruções para usar o dispositivo do mestre embutido no cristal violeta e estudar a técnica do Orc Xamã. Considere isso um gesto de minha boa fé. Xenagrosh gosta muito de você e passar algum tempo juntos a deixaria feliz. Não seja idiota como sempre foi comigo e não ligue para ela só quando precisar de algo. Vastor disse com uma risada, virando-se para sair. Espere, isso não faz sentido. Desta vez foi Baba Yaga que o impediu. Meus filhos nunca fariam uma coisa tão tola. Todas essas cidades são mais do que fortes o suficiente para chutarem seus traseiros coletivos, muito menos uma delas de cada vez. Você quer ouvir os gritos dos soldados em tempo real. Não tenho motivos para mentir para você, Mãe Vermelha. O mestre disse com uma zombaria. Eu acredito em você. Eu estava apenas avisando que meus cavaleiros nunca seriam tão estúpidos a ponto de tentar um ataque sem seus corcéis. Baba Yaga tirou sua cabana miniaturizada de um dos bolsos, aumentando o tamanho suficiente para poder olhar dentro dela. Eu estava certo. Aqueles idiotas se atreveram a pegá-lo sem minha permissão.
Preciso ir embora agora. Ao longo dos séculos, os primogênitos raramente tinham visto sua mãe entrar em pânico, então sua angústia os cobriu de suor frio. O que você quer dizer com me avisar? Não há registros de corcéis. Além disso, por que eu deveria cuidar de alguns cavalos? Apesar de suas palavras ousadas, o rosto de Vastor estava frio como uma pedra. Eu não os chamei de meus cavaleiros só porque essa palavra soa bem. É claro que eles têm corcéis. Embora meus primogênitos sejam livres para espalhar meus filhos por Mogar, os cavaleiros têm um propósito maior. Eles são meus braços direitos, meus assistentes de laboratório, ou como vocês, bestas imperiadoras, os chamam, meus precursores. Baba Yaga disse. Absurdo. Scarlet rugiu. Somente a prole de um guardião pode produzir um precursor e ninguém jamais teve 3 ao mesmo tempo. Foi apenas uma metáfora. Baba Yaga balançou a cabeça. Eu dei a eles mais conhecimento do que a qualquer outra pessoa. Compartilhei com eles mais do que apenas meu sangue, também dei a eles minha experiência e recursos. Por favor, chega de enigmas e vá direto ao ponto. Tendo que lidar com Night e Dave, a preocupação de Lit ficou pior do que a de qualquer outra pessoa. Seus corcéis não são meros animais. Eles são feitos dos mais puros cristais brancos e têm a forma de um cavalo. Eles são as próprias torres mágicas dos cavaleiros. Com essas 2 últimas palavras, tudo mudou para sempre. De estar marquisado, de estar Ouzelt, naquele exato momento. A Marquesa de Star estava tendo a pior noite de sua vida. Sunrise colocaria um fim nisso ou apenas faria sua transição para o pior dia de sua vida também. Como senhor comandante do corpo da rainha e do cadáver, ela nunca esteve tão ocupada. Mirim teve que mobilizar as tropas de ambos os corpos sempre que necessário, dividindo a força de trabalho e a armadura da Fortaleza Real para maximizar as chances de sucesso de cada grupo. Ela não poderia dar um nem para Manoar. A armadura da Fortaleza Real era mais adequada para magos menos poderosos e talentosos que precisavam de toda a ajuda possível. No entanto, como o fracasso não era uma opção, ela lhe deu a segunda melhor opção. Farg, como vai aí? A Marquesa perguntou através do amuleto. Terrível. A noite está mais forte do que nunca e as formações da cidade não nos colocam no mesmo nível de seu exército. Preciso de reforços o mais rápido possível. Farg respondeu de Vesta. E eu quero que Tiris faça mais de 7 despertos. Nem sempre conseguimos o que queremos. Vastor deve chegar a qualquer momento, Mirim disse. Aquele idiota? Que bem ele poderia fazer? Você nunca o viu tirando as luvas. Reze para nunca mais vê-lo fazer isso novamente. A Marquesa encerrou a ligação e pressionou a runa de Faluel. Está tudo bem aí. Ela cumpriu sua palavra e tratava a família de Lee como se fosse sua. A Marquesa violou o protocolo e informou a Hydra no momento em que o alarme soou. Piachi. Eu informei o conselho e consegui meus reforços. Eles deveriam enviar alguns de nós para ajudá-los com suas cidades como forma de agradecimento. Bom. Eu não gosto nada disso. Com nossas forças tão escassas, este é um momento perfeito para nosso inimigo que distribuiu cartas Balcor atacar novamente. Miri disse. Você acha que eles pertencem à facção de mortos-vivos? Faluel ficou pasmo. Não posso descartar isso. No entanto, como meu bom amigo Girne gosta de dizer, as coincidências geralmente exigem muito planejamento. A Marquesa respondeu. O que você quer dizer? Pense nisso. O dia mais negro não foi apenas um feriado de mortos-vivos, foi também um momento em que nossa vigilância estava mais fraca. Entre criminosos humanos e feras, além da ameaça de mortos-vivos, o ataque à casa de Lark encontrou resistência mínima. Mesmo que os membros do corpo conseguissem pedir reforços, com o nosso tempo de resposta mais lento do que o normal, eles ainda teriam chegado tarde demais. Se eu fosse o culpado, atacaria hoje, disse Mirim. Ducado de Sagor, casa de Zogar Vastor. O mestre deixou o farol da luz no mesmo momento em que Baba Yaga se teletransportou para a cidade das terras eclipsadas que mais precisava de sua ajuda e Utem voltou para Negetingali para proteger seu povo do ataque contínuo.
Ele se olhou no espelho, olhando para a armadura do grão-mestre que esperava nunca mais ter que usar. A armadura preta tinha desempenho inferior a uma armadura da Fortaleza Real, mas tinha uma vantagem que nem mesmo as obras-primas de Tiris tinham. Além disso, ele não estava realmente usando. Foi apenas a armadura dominante de Bitra que replicou a aparência da armadura grão-mestre e imitou suas propriedades após armazená-la dentro do espaço dimensional da armadura dominante. No entanto, o reflexo no espelho fez Vastor querer vomitar enquanto as memórias de todo o massacre que ele havia perpetrado em nome do bem maior passavam diante de seus olhos. No momento em que recebeu uma mensagem em seu amuleto do exército, ele usou o portão pessoal da casa Vastor para chegar à Vesta com o único passo. Do outro lado do túnel dimensional, a Mila Farg e 5 esquadrões de elite do corpo da rainha esperavam por ele. Seus corpos estavam cobertos de feridas e suas armaduras rachadas ou quebradas. A julgar pelo quanto eles sangravam e pela respiração ofegante, eles tinham acabado de se proteger dentro da filial local da Associação dos Magos. A cidade ainda está de pé? Vastor perguntou enquanto fazia o capacete preto cobrir seu rosto. Sim. Farg ofegou mais do que falou. Então é hora do nosso contra-ataque. O mestre deu um passo à frente, usando o bastão Yggdrasil como bengala. Não é. Ela segurou o braço dele para detê-lo. Precisamos de algum tempo para que os tônicos façam efeito. Depois, precisamos esperar pelos reforços e traçar estratégias. Você não entende, garota. Vastor se libertou de seu aperto com um puxão. Eu sou os reforços. Ele digitou o código único que recebeu da realeza, tornando a armadura do grão-mestre e seu usuário imunes às matrizes da cidade e às leis do reino. Continua no próximo vídeo.